Oi, sétimo ano! Na nossa aula teórica de hoje, nós vamos abordar mais um dos principais artistas brasileiros do momento do modernismo, que é o Di Cavalcanti. A carreira artística do Di Cavalcanti é muito vasta. Além de um grande pintor, ele também foi desenhista, cartunista, ilustrador, caricaturista, também foi muralista, cenógrafo, jornalista, e não menos importante, escritor e também poeta. Então a sua carreira artística era muito vasta. Emiliano Augusto Cavalcanti Albuquerque e Melo nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 6 de setembro de 1897. O contato com a arte aconteceu quando ele era muito novo. Aos 11 anos, ele começa a ter aula com Gaspar Puga Garcia, que era um importante pintor para aquele período. Com apenas 13 anos, em 1910, ele publica sua primeira ilustração na revista Fonfon. Depois de uns 4 anos seguintes, mais ou menos em 1914, ele trabalha como ilustrador nessa mesma revista. Em 1916, ele ingressa na Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, aqui em São Paulo, e acaba conhecendo o Oswald de Andrade e também o Mário de Andrade. E junto com essas pessoas, ele acaba conhecendo também o ateliê impressionista de George. No ano de 1917, ele tem a sua primeira exposição individual, intitulada como A Cigarra, aqui em São Paulo. No ano de 1919, o Di Cavalcanti ele participa como ilustrador de um dos livros de Pedro Bandeira, que era intitulado como Carnaval. Já um tempinho depois, em 1921, ele também ilustra uma capa de um livro super importante do Oscar Wilde, que era um escritor irlandês. O livro se chama A Balada do Enforcado. Já no ano de 1922, acontece algo histórico aqui em São Paulo. É realizada a primeira exposição de arte moderna no Brasil e muito se deu em consideração a Di Cavalcanti, que foi um dos articuladores junto com Oswald de Andrade e Mário de Andrade a organizar esse evento. Foi exposta mais ou menos 11 obras do artista e mais algumas ilustrações publicitárias. A sua primeira viagem ao exterior acontece no ano seguinte, em 1923, quando ele viaja para Paris e fica lá mais ou menos até o ano de 1925. Ele expõe algumas de suas obras lá em Paris, também expõe em outros lugares, como Bruxelas, Berlim, Amsterdã e também Inglaterra, Londres. Quando ele retorna para o Brasil em 1926, ele vira ilustrador de um dos livros do Oswald de Andrade, que era o Losango Caqui, e também vira ilustrador de um jornal, Diário da Noite, e também é ilustrador do mesmo jornal. No ano de 1928, ele filia-se ao Partido Comunista do Brasil. Já 4 anos depois, no ano de 1932, ele como fundador do grupo dos artistas brasileiros modernistas. No mesmo ano, com o contexto da Revolução Constitucionalista, ele acaba sendo preso aqui no Brasil por ser associado ao Partido Comunista. No ano de 1936, ele ainda foragido e perseguido, ele vai para Paris, França, e fica lá e permanece até o início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele começa a viajar por alguns países para expor as suas obras, incluindo Buenos Aires, Argentina e também Uruguai. No ano seguinte, no ano de 1937, ele é premiado na exposição Arte e Técnica na França, em Paris, pela decoração Pavilhão Franco-Brasileiro, que ficava em Paris. No ano de 1946, ele ilustra textos de autores super famosos, como Vinícius de Moraes, Álvares de Azevedo e também de um dos principais artistas baianos, Jorge Amado. Em 1951, ele participa da primeira exposição da Bienal do México e apresenta suas obras
nessa exposição. Já na segunda exposição da Bienal Brasileira, ele recebe um prêmio junto com Alfred Volpi, que também foi um importante pintor brasileiro. Ele recebe um prêmio dos melhores pintores da exposição. Em 1954, o artista é homenageado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que compõe em uma exposição e da sua trajetória pictórica, então das suas principais pinturas. Então nós temos aí uma exposição super importante em que o artista ainda em vida é homenageado. Em 1956, ele publica um livro de memórias intitulado como Viagens da Minha Vida. Em 1956, ele participa da Bienal de Veneza e nesse mesmo ano ele ganha um prêmio do Museu de Arte Sacra lá na Itália. Em 1960, ele ganha uma medalha de ouro da Bienal Interamericana da Cidade do México. Inclusive, ele teve uma sala específica somente com as suas obras. Nessa mesma época, no ano de 1966, ele consegue recuperar muitas obras que foram extraviadas e também escondidas no período que ele esteve preso. No ano de 1971, outra exposição em homenagem ao artista é montada, dessa vez em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. De Cavalcanti nos deixa no dia 26 de outubro de 1976. Ele fica 20 dias internado com uma insuficiência renal, então com uma infecção de urina, mas ele não resiste e acaba morrendo. Bom, então vamos entender as principais características das obras do Di Cavalcanti. A primeira delas é a associação com as vanguardas europeias. Então, o cubismo, que foi uma vanguarda europeia, foi uma forte influência. E também o expressionismo alemão, que tinham como objetivo simplificar a forma. Então, a ideia dessas duas propostas, tanto o cubismo quanto o expressionismo alemão, era não deixar fielmente a realidade. Então, você quebrava a realidade usando formas geométricas. Então, se você ia representar uma pessoa, ela seria uma pessoa com linhas e curvas e traços que não retratavam a realidade, mas também criavam um pertencimento, então criavam uma característica diferenciada. Então, a proposta não era trazer a realidade, mas sim a ideia de um objeto ou de uma pessoa. As cores são fortes e também muito vibrantes. Linhas sinuosas e que as suas principais características simbolizavam o dia a dia brasileiro. Os temas que ele abordavam eram o carnaval, mulheres, festas, operários e também favelas. Sua principal estética era criar uma identidade brasileira, assim como os outros artistas do tempo e do período modernista. Bom, então vamos conhecer as principais obras de Di Cavalcanti.
Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse artista. Foi um artista super importante para a arte moderna brasileira e para a arte que temos hoje. Ele é uma grande influência no mundo e também, principalmente, no Brasil. Bom, é isso. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail. Até a próxima aula.